Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. É sempre um privilégio poder olhar para a palavra do Senhor, aprender o que ela tem para nós. E nesta manhã, de forma rápida aqui, eu queria tratar com os irmãos acerca do Evangelho de Marcos, que nós já estamos aí há alguns domingos, né, desde o início do ano, para ser mais preciso, falando dele. E nosso objetivo ainda continua terminá-lo no final desse ano. O cronograma está certinho, vamos ver se a gente vai conseguir segui-lo até lá. E para tanto, então, meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, onde eu vou fazer a leitura do verso 33 até o final, lá no verso 49. Eu vou repetir aqui para que você possa achar tranquilamente aí na sua Bíblia, tá bom? Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9. Nós vamos ler, então, a partir do verso 33 e perfazer essa leitura até o final do capítulo 9. Tá bem? Vou pedir para que você abra a sua Bíblia, deixe ela aberta aí. E eu quero pedir aqui a sua atenção à leitura que eu passo a fazer nesse momento. A palavra do Senhor, então, nos instrui, dizendo: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a pelos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem em que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nulos proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e lhe fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo lhe apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não se apaga o verme, não lhes morre o verme, nem se apaga, nem o fogo se apaga. Verso 49. Porque cada um será salgado com fogo, pois é o sal. Mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, esse é um grande recorte aqui, né? É um texto grande para que a gente possa abordar. Eu queria, obviamente, sem ser exaustiva tudo que o texto possa ensinar, mas queria falar de algumas coisas sobre um grande guarda-chuva aqui, que é o meu tema, né? O meu tema nesta manhã é a morte do meu egoísmo, né? Irmãos, a gente sabe que ao longo da vida a gente luta contra o egoísmo. Isso talvez em alguns momentos seja mais forte, em outros momentos não seja tão forte assim, mas essa é uma realidade para todo mundo. A gente luta para que a gente não se coloque em primeiro lugar em todo momento, em todo instante. Porque, de certa forma, essa é o nosso modo de viver. Ou pelo menos é assim que, de alguma forma, isso vai acontecendo conosco. Quando nós somos crianças, nós achamos que o mundo é nosso. E é muito comum a gente chamar o nosso pai, né, de meu pai, a minha mãe, na ideia de que são todos meus. E à medida em que o
o tempo vai passando e a gente vai experimentando, a gente vai notando que nós não vivemos de forma individualista. Pelo contrário, nós vivemos de uma forma coletiva. Mas talvez um dos grandes males do nosso tempo é que a gente não entende essa ideia do coletivismo, a gente não entende esse espírito coletivo que deveria ter. É muito comum, e você já viu isso em algumas vezes, em que se você estiver indo pelo caminho e tem uma placa lá bem grande, né, proibido parar e proibido estacionar, sabe aquele ezinho cortado 2 vezes? Não é raro das pessoas pararem ali, ainda que seja por pouco tempo, para talvez deixarem uma pessoa, alguma coisa assim, ou seja, mesmo desrespeitando e prejudicando muita gente, a gente consegue fazer tais atitudes ou ter tais atitudes. Ou seja, a gente não se preocupa muito com o outro. Isso é uma questão muito nossa. A gente se preocupa mais conosco. Mas, meus irmãos, nesse texto, Jesus traz à tona essa ideia para nos mostrar que, por mais que nós pensamos muito além de nós, ele diz para você, tenha cuidado com isso. E ele começa, então, repreendendo os seus discípulos. E a primeira coisa que Jesus faz nesse texto, então, é perguntar para eles sobre o que vocês estavam falando. Nos outros evangelhos é narrado que eles haviam conversado sobre quem seria o primeiro no reino de Deus. Talvez uma interpretação errada, no sentido de que eles entendiam que o reino de Deus seria esse tempo, e que Jesus, então, ele tiraria Roma do poder, e Israel, então, seria a nação mais poderosa daquele tempo. Talvez essa fosse uma ideia recorrente, embora aqui não seja uma interpretação unânime, mas essa talvez seja a ideia de que, assim, eu serei melhor, ou Israel será o maior reino. E sendo Israel o maior reino, Jesus será o rei, isso era indiscutível, mas a pergunta que não queria calar é, se Jesus vai ser o grande rei, quem vai reinar do lado dele? Quem vai ser o segundo na linha sucessória? Quem vai estar lá podendo sentar entre os seus ministros? Então os discípulos discutiam entre eles, quem vai ser o maior? Será eu? Será você? Quem vai ali operar? Será o Pedro? Será o João, que está sempre perto de Jesus? Quem seria o maior? E aí, meus irmãos, nosso Senhor Jesus, como sempre, né? Lembrando do que o coração do homem é depois do pecado, ele traz então uma lição preciosa para os seus discípulos, e essa lição é dada da seguinte forma: ele traz para si uma criança. E é importante lembrar que, embora hoje se tenha o estatuto da criança, do adolescente, hoje a gente tem um cuidado, uma preocupação sobre isso, as crianças não tinham toda, digamos, essa importância para aquele momento, para aquele tempo. Elas não eram tão consideradas como deveriam ser. Aliás, as crianças eram sempre deixadas de lado. Jesus então traz uma criança, coloca no meio dele e disse, quem não receber o Senhor como essa criança não é digno do reino de Deus. Mas queria que você pensasse que não é a ideia, como a gente alimentou muitas vezes, de que a criança é pura e sem pecado, não é? Você já deve ter ouvido aquela frase de que a criança até os 8 anos de idade não tem pecado, né? Já ouviu isso? Quem cuida de criança sabe que, irmãos, isso daí é talvez a maior falácia que a gente já ouviu, né? Criança aos 8 anos, né, já tem muito pecado. E a gente sabe disso. Então aqui não é apelar para essa ideia da inocência do sem pecado, mas a ideia da dependência. Porque as crianças, elas dependem muito de quem? Do seu pai e da sua mãe. E elas não estão muito preocupadas se seu pai está empregado ou não estão muito preocupadas se sua mãe está descansada ou não, elas estão sempre dependendo dos seus pais. E elas confiam nessa dependência. E o que Jesus nos diz, então, é que essa deve ser o nosso modo, a gente deve depender de Deus, como as crianças assim dependem. Devemos receber e pensar o seguinte, uma criança no colo, ela é totalmente frágil e indefesa. E ela depende em tudo do quê? Dos seus pais. Jesus então ensina que você quer ser grande no reino de Deus, você quer ser lá o primeiro no reino de Deus, você quer ser aquele supra-sumo, o melhor de todos, então a receita é, seja você aquele que serve a todos. E servir não é algo que nos parece colocar em primeiro lugar. Aliás, no nosso tempo, servir é algo de quem está debaixo de alguma autoridade.
ou debaixo de algum escalão. Eu sirvo o meu patrão, meu chefe na empresa. Ele serve o chefe dele e nós todos servimos o diretor, o presidente da empresa e assim vai. E essa parece ser para nós a lógica. Quanto mais eu estiver embaixo, mais eu sirvo. Jesus então pega essa pirâmide, digamos assim, né? E ele inverte, diz assim: você quer ser grande, você tem que ser aquele que serve. Você tem que lembrar que você é aquele que serve. Mas lembra que a gente está aqui matando o egoísmo. Se a primeira questão é essa do reino de Deus, a segunda é lembrar, irmãos, que nós não somos os únicos no reino de Deus. Às vezes a gente pode se achar muito importante no reino de Deus ou na igreja. E se falar o seguinte: se eu não for à igreja, a igreja fecha. Se eu não estiver lá, não vai ter ninguém para fazer isso ou para fazer aquilo, e olha, a igreja acaba. E às vezes esse é o nosso pensamento. E se nos lembrarmos bem disso, o missionário que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, Simon, no seu leito de morte, ele diz, pergunta para ele como vai ser a igreja daqui para frente. E ele diz o quê? Deus levantará a outros. Irmãos, há 20 anos atrás, a liderança da nossa igreja era outra. 20 anos depois nós estamos aqui, porque nós entendemos que Deus é quem sustenta. E os apóstolos estavam preocupados, dizendo o seguinte: olha, Senhor, a gente encontrou um homem pelo caminho, mas ele não está com a gente, mas ele expelia demônios, e ele falava em seu nome, então a gente proibiu que ele fizesse isso. E os repreende dizendo o seguinte: irmãos, não é isso. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender isso, mas é importante lembrarmos que nós não somos os únicos no reino de Deus, e glória a Deus por isso. A igreja presbiteriana, e eu tenho labutado pela nossa igreja já há alguns anos, mas eu entendo que nós somos parte desse grande reino de Deus. Eu louvo a Deus pela nossa liderança, pela nossa denominação, mas eu louvo a Deus também porque Deus levanta pessoas e outras denominações para a glória do nome dele, para engrandecimento do reino de Deus. E hoje, enquanto nós estamos aqui reunidos nesse domingo pela manhã, outras igrejas também estão falando do nome do Senhor e pregando o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, se no primeiro momento Jesus mata esse egoísmo, no segundo momento ele mata essa ideia orgulhosa de acharmos que nós somos os únicos. Glória a Deus, porque conosco nós temos vários irmãos e irmãs espalhadas por todo o mundo. Nós estamos aqui no Brasil, às 9h30, reunidos, enquanto lá no outro continente, talvez no outro horário, tem irmãos nossos também. Irmãos que já se reuniram lá na Austrália, e aí vai. Mas louvamos a Deus porque Deus tem o seu reino em vários momentos, em vários cantos desse mundo. Ou seja, louvamos ao Senhor porque o reino de Deus é maior. Mas ainda dentro dessa ideia de entender quem era maior no reino de Deus, Jesus fala justamente sobre uma outra questão. E ele diz, olha, faça o seguinte então, para que você mate aí o egoísmo que vem do seu coração, lembre-se dos tropeços desse tempo. E aí o diácono Lucas, de forma muito propícia, nos falou sobre, hoje no momento da nossa contrição, falou sobre como é importante buscar a santidade. E Jesus também nos ensina isso. Como eu e você devemos entender esse texto. Ele fala sobre os tropeços e ele diz o seguinte, olha, se alguma coisa te faz cair, ou se alguma coisa te faz pecar, é melhor que você arranque isso, jogue fora, do que você ir para o inferno. Antes de nós pensarmos nessa ideia aqui, vamos entender o que Jesus quer dizer. Será que isso é literal? Será que de fato nós devemos, então, se nossa mão nos faz pecar, a gente deve pegar alguma coisa, tirar a nossa mão? Será que é isso que Jesus quis dizer? E aí, irmãos, a primeira questão aqui é, calma, Jesus não quer nos dizer ou não nos incentiva aqui a automutilação. Não é essa a ideia do texto. Não é essa a ideia do texto que você arranque um dos seus olhos. Não é a ideia do texto de que você faça algo contra você. Pelo contrário, a ideia do texto é mostrar aqui que existem pelo menos 3 figuras. Uns dos teólogos aqui, eles interpretam o seguinte, que além de não ser literal, a ideia é de que a mão simboliza o fazer as coisas. O pé representa o nosso caminhar pelo mundo e o olho é a figura dos desejos que surgem do nosso coração. É bem provável que, numa interpretação talvez um pouco maior, isso daí seja importante para nós. Então, o que Jesus está dizendo não é para que você de fato arranque um olho,
Não é para que você, de fato, arranque a sua mão ou mesmo mutile a sua perna. Mas o que Jesus está dizendo é que existem determinadas coisas, irmãos, que a gente tem que fazer de uma forma radical e cortar da nossa vida. Existem coisas pelas quais a gente não pode brincar. Existem coisas que nos levam ao pecado. E isso Jesus disse, olha, isso tem que ser tirado da sua vida. E eu me permito aqui dar alguns exemplos importantes para nós. O primeiro deles, irmãos, é algo que a gente faz muito, né? O nosso celular. Infelizmente, a gente sabe disso, a tecnologia é uma bênção de Deus, nos possibilita uma comunicação muito mais rápida, e a gente sabe das notícias, a gente se alimenta disso, mas a ideia é que se o seu celular está tirando tempo, está roubando o seu tempo de estar com Deus, é o momento de você excluir. Se o seu celular está roubando momentos de oração, é o momento de você tirar. Se o seu celular está te levando a olhar páginas que você não deveria, é o momento de você deixar. E o que Jesus está dizendo é que em determinados momentos a gente precisa ser radical, a gente precisa cortar esses momentos, cortar isso da nossa vida. Portanto, a minha pergunta para você é o que tem te impedido de ser um crente mais fiel e zeloso com a palavra do Senhor? O que te impede de ser alguém mais consagrado a Deus? Se for a TV, corta a TV. Pastor, mas lá tem as notícias, lá tem... Mas, meu irmão, aqui é literal. Corta isso da sua vida. Se isso te faz pecar, se isso rouba o seu tempo, se isso não te conduz a uma vida com Deus, então tira. Simples assim. Se você tem uma amizade que você cultiva, mas que ela não te leva a estar com Deus, pelo contrário, todos os conselhos e todas as conversas que você tem com essa amizade, elas te afastam de Deus. Então, meus irmãos, é muito claro. Tire essa pessoa da sua vida. Se essa pessoa não te leva a ter mais comunhão com Deus, se ela não te leva a ser alguém melhor, esse é o momento de você tirar essa amizade da sua vida. É isso o ensinamento que o Senhor está nos dizendo aqui. Se não me leva mais perto do Senhor, eu não preciso disso. Se não me coloca mais perto de Deus, eu não preciso disso. Se isso me tira ou se me faz pecar, então eu não preciso disso. Essa é a lição que o Senhor nos diz. E quando os versos estão acabando aqui, ele diz, lembra quem você é. Você veio a esse mundo para ser o sal da terra. Você não veio para ser igual, você veio para ser diferente. Você não nada conforme a maré, você não vai na onda desse tempo, mas você foi convidado, aliás, convocado a ser diferente nesse tempo. Ah, pastor, mas todo mundo faz, né? Já diria sua mãe, né? Mas você não é todo mundo. Pelo contrário, você é o sal. E o sal, ele só tem sentido se ele tem sabor. Você pegar aquela batatinha frita que você gosta, né? Devia evitar, inclusive, cheia de óleo, né? E colocar aquele salzinho, fica gostoso, não fica? E ela sem sal, não é tão gostosa assim, né? Mas se o sal que você colocar não tiver mais dando aquele saborzinho, o que você vai fazer com o sal? Não serve para mais nada. E essa é a ideia que o texto vai nos dizer. Irmãos, eu quero concluir então a minha mensagem dizendo o seguinte: de tantos ensinamentos e tantas coisas que a gente poderia falar, mas o nosso tempo aqui é reduzido, eu queria resumir nesta ideia: a morte do nosso egoísmo. Pastor, será que ele já morreu? Irmão, ele insiste em voltar todo o tempo. Essa é uma luta que a gente vai ter que ter todos os dias. O egoísmo no nosso coração é sempre muito presente. E a Bíblia nos convida a não pensar em nós mesmos a todo tempo. Ou lembrarmos, ou trazemos só o nosso prazer. Mas ele nos lembra que primeiro, como nós vimos lá, eu sou um dentre vários e glória a Deus por isso no reino de Deus. O lugar onde eu estou não é melhor, mas é bênção. Eu louvo a Deus por isso. E eu tenho que mortificar a minha carne. Essa ideia, inclusive, foi o tema de 2023 da UPH, mortificando o nosso pecado. E isso é o que Deus requer de nós. O que Deus requer de seus dispenseiros, meus irmãos? Que se encontrem fiéis. O Senhor quer de nós fidelidade. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos fiéis ao que Ele tem nos dito.